Boa noite, eu sou o professor Alex Silva e aqui estamos para mais uma aula de circuitos elétricos. Hoje, o que nós vamos falar sobre circuitos elétricos é sobre a associação de resistores, mais precisamente, resistores ligados em série. O que significa isso? Veremos. Qual que é a ideia de associação de resistores? A ideia é que, onde nós temos mais de um resistor, nós possamos trocar por apenas um resistor. E como se dá isso? Vamos a um exemplo. Vamos supor que nós temos aqui um circuito, né? Nesse circuito nós temos resistores ligados dessa maneira. Um resistor, dois resistores, três resistores. E nós vamos colocar ligado a esses resistores uma fonte para gerar, né, uma DDP, uma diferença de potencial. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o resistor R1, o resistor R2, o resistor R3 e a fonte U. O que nós precisamos lembrar da aula anterior? Que a queda de tensão no resistor, né, é igual ao produto da sua resistência multiplicado pela sua corrente. A gente pode pensar num smilezinho aqui do U, né, a galera já sabe, e esse U não é qualquer U, é um U que ri, né, um U que tem um smile, badum-ts. Então, o que nós vamos ter que analisar aqui é que quando a corrente elétrica sai, vamos colocá-la saindo do polo positivo, que é o maior polo da bateria, na representação, essa corrente elétrica ela vai passar pelo resistor 1, ela vai passar pelo resistor 2 e ela vai passar pelo resistor 3. Veja que ela não tem opção de desvio entre um resistor e outro. Então é a mesma corrente que passa em todos os resistores, ela vai retornar por aqui e voltar. Então os elétrons vão percorrer esse caminho. Nesse caminho eles encontrarão resistores dispostos em série, um após o outro, certo? Então, lembra da história do garçom? Pois é, continua valendo a mesma regra, ninguém come o garçom. Então, quando a corrente elétrica que está passando por aqui passa no primeiro resistor, ele vai gastar uma quantidade de volts. Dessa quantidade U, uma parte dela vai ser gasta aqui. Quando continua aqui a corrente intacta, né, esse resistor R2 vai gastar mais um pouco dessa quantidade U e quando chega no último ele vai gastar o restante. Então todos esses volts aqui da fonte serão distribuídos entre esses resistores. A corrente é a mesma que passa em todos eles, né, já que não há desvio. Então nós podemos dizer que a corrente total é igual à corrente que passa no primeiro, também é igual à corrente que passa no segundo, também é igual à corrente que passa no terceiro. Por quê? Porque não tem opção de desvio para ela. Em contrapartida, nós podemos dizer que a tensão total, que é essa que está aqui na fonte, ela será distribuída entre os resistores. Então ela vai ser gasta uma parte no primeiro resistor, uma parte no segundo resistor e uma parte no terceiro resistor. De modo que se nós somarmos todas essas tensões, a que foi gasta em cada um deles, nós teremos a tensão total. Tudo bem? Nós vamos então utilizar essa ideia, né? E onde está escrito U, nós iremos escrever U dessa maneira, R vezes I. Então nós teremos que o U total, então é R total vezes I, é igual a U1, então R1 vezes I, mais U2, ou seja, R2 vezes I, mais U3, que é R3 vezes I. O que nós fizemos aqui? Apenas escrevemos U como RI. Como as correntes elas são iguais, é a mesma corrente, então, matematicamente, nós podemos dividir tudo pela corrente. Vulgarmente falado, como cortar tudo, né? Cortar as correntes. Então, nós temos que a resistência total nós vamos chamar de
equivalente. Vou colocar equivalente. Vou dizer já por quê. Sobrou o quê? R1 mais R2 mais R3. Né? Equivalente porque eu quero trocar esses 3 resistores por um que seja equivalente a ele. Então, qual a resistência desse um resistor que é equivalente a eles? É a soma das resistências, se ele está em paralelo. Você pode encontrar isso também dessa maneira. Ó. Resistência equivalente é igual a soma das resistências, né, RI. E esse I ele vai variar de 1 até N. Por exemplo, aqui está somatório, quer dizer, isso daqui, ó. Isso é o somatório, né? De R, então estão aqui os R's, ó. E o I variando de 1 até N. Nesse caso, o N é o número de resistores. Para o nosso é 3. Então, aqui tem I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3. Isso é uma forma compacta de escrever aquilo lá. Tudo bem? Então, o que nós precisamos lembrar é que se nós estamos falando de um circuito com resistores em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências desses resistores que estão ligados. Então, R3 mais N resistores, então Rn, é como está representado aqui. Vamos a um exemplo? Então, vamos a um exemplo no qual nós temos aqui um circuito com R1, R2, R3 e uma tensão. O R1, a resistência dele vale 20 ohms, R2 30 ohms, R3 50 ohms. E nós queremos a tensão, né? 240 ohms, tensão na fonte. Nós queremos aqui na letra A a resistência equivalente. Como nós já sabemos, a resistência equivalente é a soma de R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente vai ser 20 ohms mais 30 ohms mais 50 ohms. Então, a resistência equivalente vai dar 20 mais 30, 50, mais 50, 100 ohms. Então, 100 ohms é o valor da resistência equivalente. Isso quer dizer que eu vou trocar esse circuito por um circuito mais simples, um circuito equivalente àquele, né? No qual aqui eu tenho uma fonte com 240 volts e aqui eu tenho uma resistência ou um resistor cuja resistência é de 100 ohms. Tudo bem? Esse resistor ele precisa fazer o mesmo trabalho do outro. Por exemplo, vamos determinar qual seria o valor da corrente elétrica, né? Numa letra B, por exemplo, a corrente elétrica que vai percorrer esse circuito. Então, nós já sabemos que a corrente é igual U sobre R. Mas agora, como nós trocamos aqueles 3 resistores por um equivalente, nós podemos utilizar essa resistência equivalente. Então, nós teremos que a corrente elétrica vai ser os 240 volts divididos por 100 ohms. Então, a intensidade da corrente elétrica, ela vai ser de, quanto vai dar isso? Você pode simplificar aqui e fica 24 dividido por 10, vai dar 2,4 volt por ohm ampere. Então, 2,4 ampere é o valor da corrente elétrica que vai passar por aquele resistor. Tudo bem? Espero que essa aula tenha sido útil. Posteriormente, nós falaremos um pouco mais sobre a resistência ou sobre a associação de resistores em série e depois falaremos ainda sobre a associação de resistores em paralelo e nós vamos falar ainda sobre potência na associação de resistores. Espero você para a nossa próxima aula e espero contribuir para que a física se torne um pouco mais fácil para você. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.